Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, apenas o versículo 25. Irmãos, nós temos que agradecer muito ao Senhor pelo tempo que Ele nos concede para estudarmos juntos as Escrituras. Temos essa liberdade em abrir as Escrituras e estudá-la. Nós sabemos que no mundo inteiro existem alguns lugares em que o estudo da palavra ele é proibido, né? Então temos muitos irmãos sendo perseguidos em Cuba, na China e outros lugares, né, espalhados pelo mundo, que eles não têm essa liberdade que nós temos em abrir as Escrituras e estudar a palavra e ouvir o falar do Pai aos nossos corações. Porque quando a Bíblia fala, quando nós lemos as Escrituras, nós temos o falar de Deus, o falar do Pai. Mas, irmãos, não se contente tão apenas com falar do Pai pela palavra. Nós precisamos de buscar aos pés do Senhor Jesus a unção dele, não para interpretar a palavra, mas para que Ele revele a palavra em nossos corações, para que a presença do Pai seja expressa através de nós, ela possa ser manifestada. Ele já habita em nós, mas precisamos da presença dele, da unção dele, expressando em nossas vidas, ok? Então, irmãos, Provérbios 16, versículo 25, a palavra ela diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal, ou no seu final, são caminhos de morte. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, nós te agradecemos, porque Tu tens aberto a Tua palavra para nós. Nesta hora, Pai, de reflexão bíblica, suplicamos que Teu bendito Espírito Santo traga entendimento espiritual, abrindo o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Nos dê sabedoria para entendermos o que Tu dizes na Tua palavra. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Pai, nós não conseguimos por nós mesmos compreender a Tua palavra, mas o Teu Espírito que a inspirou assopra sobre essas verdades, tornando-as tal qual ela é, viva, eficaz, penetrante. Que a Tua palavra, Pai, nessa noite venha espancar os nossos corações, perfurar os nossos corações, despertar as nossas vidas e avivar-nos pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, aqui nesse texto nós devemos prestar atenção que todo engano ele é perigoso. Em primeiro lugar, de onde que surgem os enganos? O apóstolo Pedro, em sua segunda carta 2:1, ele fala dos falsos mestres. São mestres que ensinam as Escrituras, mas por que que Pedro diz que eles são falsos mestres? Porque, queridos, existe uma corrente, existe uma tendência, claro que é muito comum no meio do povo de Deus, quando nós então explicamos as Escrituras Sagradas, nós lemos as Escrituras, nós aprendemos as Escrituras e explicamos as Escrituras, isto de maneira alguma pode tocar vidas. Não há possibilidade de nós pregarmos tão somente um conhecimento bíblico, sem a realidade deste conhecimento. Como se você ensinar um papagaio a falar texto das Escrituras Sagradas, ele vai falar, mas um papagaio não vai ser regenerado. Algum tempo atrás eu vi um anúncio num jornal, nos classificados: precisa-se de pastor que tem uma boa dicção, tem uma boa fala e que conhece um pouquinho das Escrituras Sagradas, paga-se muito bem. Um absurdo isso. Falei, puxa vida, que situação é essa? Agora virou profissão, ministério pastoral, e não função.
Você vai ter um treinamento de 6 meses com psicólogos e vai fazer um curso de oratória e vai então pregar a Bíblia. Irmãos, há muitas pregações da Bíblia, mas poucas pregações da palavra de Deus. É uma diferença muito grande entre céu e inferno. Porque, irmãos, esse único versículo aqui nos mostra que há caminho que parece direito, que parece reto ao homem. Os homens têm um conceito religioso de si mesmo, pelo fato de eu frequentar uma igreja evangélica, pelo fato do meu nome estar arrolado como membro de uma determinada denominação, pelo fato de eu ter aceitado Cristo e ser batizado, eu sou um filho de Deus. Não é um filho de Deus. Batismo nas águas não salva ninguém. Ter um conhecimento bíblico não salva ninguém. Pregar a Bíblia não salva ninguém. Uma pessoa pode pregar a Bíblia e não ser um filho de Deus? Claro que pode. O salmista, ele diz assim, que há daqueles que falam de paz a seu próximo, contudo tem perversidade no coração. Então uma pessoa pode ler as Escrituras e falar das Escrituras, sem contudo não ser regenerado, não ter a vida de Cristo. Isso é muito comum. Então, mas ele vai se sentir muito bem estando no meio do povo de Deus. Hoje nós falávamos pela manhã sobre a questão do trigo e do joio. Vou repetir para vocês aqui. O Senhor Jesus disse que no meio do povo de Deus haveria o joio. Irmãos, mas em que sentido o joio está no meio do povo de Deus? O joio é todo aquilo que não é trigo. Jesus é aquele grão de trigo que caiu na terra e morreu, e através da sua morte e ressurreição, ele produziu muitos frutos, aquele grão de trigo. E eu e você, nós somos aquele grão de trigo também, aqueles grãos, porque ele produziu muitos frutos. Nós somos resultados da obra do Calvário. Agora, queridos, o joio, a palavra fala que ele estaria no meio do povo de Deus. Irmãos, neste contexto no qual nós estamos vivendo, todos os filhos de Deus, eles são a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Cordeiro, um organismo vivo, homens e mulheres que creram em Cristo. Agora, o reino de Deus na terra, aí sim o joio está inserido no reino de Deus. Mas, queridos, na igreja, a igreja de Cristo, se você creu que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, você é igreja. Você está vivendo o reino de Deus na terra. O reino de Deus foi colocado dentro de nós, numa pessoa que de fato, ela não nasceu de novo, ela está vivendo no ambiente do reino de Deus, mas não faz parte da igreja, o corpo de Cristo. Os que estão no corpo de Cristo são igreja. Eles pertencem a uma realidade espiritual na qual Cristo é o cabeça, ele encabeça todo o corpo. Então, na terra, a igreja também está vivenciando a realidade do reino, mas no reino existe o joio. A igreja de Cristo não tem joio. Agora, no ambiente da igreja, que é o reino, existem os joios. Mais para frente nós vamos tratar desse assunto mais especificamente para ficar bem claro para nós. Mas, queridos, há caminho que parece direito ao homem. Ou seja, aqui, muitos homens têm um conceito religioso de si mesmo, do que seja um cristianismo. Mas sem o novo nascimento, ele vai ficar só no conceito, ele está vivendo a vida de engano religioso. E no caminho, no seu final, o caminho é caminho de morte. Queridos irmãos e queridas irmãs, o que as pessoas estão buscando hoje?
é um lugar onde eles se sintam bem. O que os crentes, o que os evangélicos buscam hoje? Um lugar aonde eles se sintam muito bem. Aqui o louvor é muito bom, né? Mas, queridos, cadê a palavra de Deus? Um bem-estar, certamente ele pode vir, meus queridos irmãos, até mesmo em nome de Deus. Não, lá também fala de Deus. Fala-se muito de Deus. Nós estamos ali adorando a Deus. Queridos irmãos, o perigo reside exatamente aí. Há uma busca de Deus, e nessa busca, onde existe um ambiente muito aquecido por um louvor que é muito agitado, embora não tenha nenhum conteúdo, estão cantando aquilo que não tem nada a ver com a palavra, e bate palma, e pula, e dançam. Então eles se sentem muito bem. É um culto antropocêntrico, é um culto voltado para o homem. Hoje eu fui no culto, o culto foi maravilhoso. Queridos, o culto não é oferecido para nós. Nós oferecemos um culto ao Pai e a Deus, é para a satisfação de Deus e não para nós. O culto onde o homem está no centro, tudo é feito para a satisfação da carne. Ai, que louvor lindo, que louvor bonito. Queridos, o louvor não é para você, é para o Senhor. Até quando a gente vai ter essa mentalidade carnal, em que eu gosto daquele cântico, não gosto daquele outro? Queridos, não é para nós. Nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, não é para a nossa satisfação. Nós temos que entender isso, porque senão nós vamos incorrer no erro de que esse caminho parece que é direito, para mim é direito, eu estou louvando a Deus, eu estou glorificando a Deus, mas, queridos, sem ter uma natureza trocada, nós estamos fazendo um culto voltado para nós mesmos, para a nossa plena satisfação, e não para a satisfação do coração do Pai. Temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. Então, eu frequento uma comunidade, isso aqui para muitas pessoas dá uma impressão de bem-estar. São os evangélicos vazios do evangelho, que não tem nada de Cristo, são vazios, são lata vazia, são ocos, são vazios, só tem uma casca, uma vestimenta muito bonita de evangélico, mas não tem um conteúdo de vida. Então eles se sentem muito bem, percebe? Olha, eu gostei tanto de ir naquela igreja. Ela é tão boa, os louvores são tão agradáveis para a minha alma. Como eu me sinto bem, as orações são tão bonitas, são tão belas. Como eu me sinto bem. Queridos, aqui que reside o erro. O dia que você se sentir bem quando a palavra de Deus é pregada, você está com problema. Porque a palavra de Deus, ela entra cortando, mostrando o que está no nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando nós ouvimos a palavra, ela tem uma eficácia de mostrar quem nós somos. O Espírito Santo, irmãos, ele revela todo o nosso interior, porque a luz de Deus, ela brilha em nosso interior, e nós vamos ver, como diz Isaías 1, 5 e 6, que nós, seres humanos, somos podres da cabeça aos pés. Por isso que ninguém gosta de ouvir a verdade da palavra, porque a verdade, ela mostra a primeira realidade, quem é o homem e aquilo que Cristo fez. Mas nós não gostamos que alguém fala mal de nós. Mas, queridos, Deus, ele simplesmente faz um diagnóstico de quem nós somos. A Bíblia diz, por exemplo, que Jeremias 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você e eu, nós não conhecemos o nosso coração. Nós somos bonzinhos até quando nós queremos ser bonzinhos, mas de vez em quando você tem um ataque de piti, um ataque de nervo. De vez em quando você começa a ser muito implicante,
De vez em quando você começa a falar mal da vida dos outros. E a palavra vem cortando tudo em nós, removendo essas impurezas, essas escórias. E nós não gostamos de ouvir a verdade. Nós queremos um ambiente onde nós sentimos muito bem. Queridos, este sentimento de bem-estar tem levado muitos à perdição. Abra sua Bíblia, por favor. Aí em Provérbios mesmo, no capítulo 1, versículo 32. Provérbios 1, verso 32. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Não vai ficar bravo aí comigo, queridos. Nós estamos lendo Bíblia. E a Bíblia diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Estão me compreendendo aqui? Queridos, o que é uma pessoa louca? Jesus contou uma história muito interessante sobre aquele homem que ele era muito rico. Então, nas suas fazendas, ia colher muitos grãos, muitos frutos, ele não tinha onde pôr. Que farei então? Já sei, vou derrubar os celeiros antigos, vou construir novos e maiores, e vou depositar toda a minha colheita dentro daqueles silos. Aí então, eu vou dizer para a minha alma: agora você tem alimento para toda a vida, você pode ficar tranquilo, sossegado, você está bem agora. Aí Jesus diz: louco, se pedires a tua alma hoje, o que tu tens preparado para quem será? Então, queridos, as pessoas hoje estão indo dentro das igrejas evangélicas buscar prosperidade. Aqueles que buscam essa maldita teologia da prosperidade, eu odeio essa teologia, porque ela não é bíblica. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que nele nós nos tornássemos ricos, mas não ricos financeiramente, ainda que ele pode nos abençoar. Queridos, a maior riqueza que um ser humano pode ter na face da terra é ser filho de Deus em Cristo. A palavra fala que Cristo é tudo. Quando Cristo é a minha vida, e para que Ele seja a minha vida, eu tenho que crer que eu fui crucificado com Ele, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, a própria Bíblia diz que Cristo é tudo, e quem tem Cristo tem tudo, e quem tem Cristo tem satisfação. Quem tem Cristo é uma pessoa revestida do amor de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus, da bondade, benignidade, da longanimidade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio de Deus, que é o fruto do Espírito. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós somos muito ricos. Não vamos nos reunir como igreja para buscar a bênção de Deus. Quero uma bênção para a minha vida. Meu irmão, que bênção que você quer para a sua vida? Se a Bíblia diz em Efésios 1:3 que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você não vai ser abençoado, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que nós queremos mais, irmãos? Queremos sentir umas sensações, queremos sentir uns eflúvios da nossa alma? Como muitos dizem assim, aquele engano: eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida. Queridos, nós vivemos não pelo sentir, mas pela fé. Fé não é sentir. Você vai sentir sentimento pelo teu filho, tua filha, teu esposo. A palavra fala que o meu justo vai viver pela fé. Você está me compreendendo? Temos que discernir, irmãos. A palavra fala que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Mas este sentimento de bem-estar, a Bíblia diz aqui que os leva à perdição.
Ai, como eu me sinto bem na casa de Deus. Aonde que é a casa de Deus? Esse templo aqui não é casa de Deus? Onde é que está na Bíblia que esse templo aqui é casa de Deus? Se a palavra fala em 17:25 que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que é a casa de Deus então? Você e eu, que cremos em Cristo, somos casa de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16, a palavra fala assim: vocês não sabem que vocês são santuário, o corpo de vocês são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aonde é a casa de Deus? Nós somos a casa de Deus, é no nosso corpo. 1 Coríntios 6,19, a palavra fala que não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós, e que Cristo habita em nós. Cristo não habita no nosso lado. Se Cristo habitar do seu lado, você vai para o inferno. Quando eu creio na minha co-crucificação com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa palavra em, ela significa, essa preposição, dentro de mim, não do meu lado. Quantas vezes eu vejo, eu fico assim, esses crentes que mudam quando vai orar, muda até a entonação da voz, percebe? Muda, desfigura a sua voz. Eles oram assim: ó Deus, chega até a tremer o chão, graças te damos porque estamos na tua presença. Meu Deus, Cristo não é a sua vida? Deus não habita em você? Ó Deus, Senhor. Agora, os filhos de Deus, lembra quando Jesus ensinou os discípulos a orarem? O que ele disse para os discípulos? Vocês vão orar assim: Pai, Pai nosso. É Pai. Se você é filho de Deus, chama-o de Pai. Só teve uma vez que Jesus chamou o Pai de Deus, foi na cruz, quando ele recebeu o nosso pecado, porque o nosso pecado separa de Deus. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele disse para Maria Madalena: vai e dize a meus irmãos que eu subo para o meu Pai e agora o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ele é Deus, mas ele é o nosso Pai. E quem tem intimidade com o Pai, vai para o quarto, fecha a porta e fala: Pai, a situação está tão difícil. Pai, estou sofrendo muito. Pai, me ajuda. Pai, eu preciso de Ti. Pai, abre essa porta. Mas ali no quarto, onde você tem a ajuda do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque quem intercede por nós é o Espírito Santo. Aqui na frente as nossas orações, a maioria delas são todas hipócritas. Nós oramos aqui na frente da boca para fora. 3. Nós pregamos a Cristo crucificado. Não tem outra mensagem. A mensagem que salva, que liberta o pecador do pecado é Cristo e a cruz. Não tem outra mensagem. As outras mensagens é uma melação que vem do subsolo dos infernos para tentar iludir a mente das pessoas, porque as pessoas querem ser massageadas no seu egocentrismo. Paulo pregou para aquela menina. Aí depois, Paulo chegando lá em Éfeso, aquele espírito de adivinhação, sabe o que ele disse para Paulo? Abra lá em Atos, por favor, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Olha aqui, eu acho que se fosse algum de nós, a gente ia se sentir muito bem, né? Atos 16, verso 16. A Bíblia diz assim. Presta atenção, irmãos, nesse texto aqui, que ele é muito importante. Atos capítulo 16, verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, aqui é Lucas, inspirado pelo Espírito, relatando. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa palavra adivinhação no grego significa, sabe o quê? Profecia. Estava profetizando. Uma jovem possessa de espírito adivinhador.
né? E dava grande lucro aos seus senhores. Hoje em dia esses profetas, com essas profetadas malignas, estão profetizando em nome de Deus, iludindo o povo, e o povo dando dinheiro para esses picaretas da religião. Queridos, versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: olha só, o diabo não vai falar mal de você, o diabo vai falar coisa boa de você, para lhe pegar, porque nós gostamos de elogios, nós gostamos que as pessoas batem palma para nós, nós gostamos de que o nosso ego seja massageado, nós gostamos de afago, nós gostamos de cafuné, até cachorro gosta, ainda mais o ser humano. Diz aqui o versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens, olha a profecia, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha aqui, irmãos, e vos anuncio o caminho da salvação. Meu Deus, estou sendo reconhecido aqui. Olha, alguém, uma profetisa falando de mim, que eu anuncio o caminho de Deus, o caminho da salvação, que eu sou servo do Deus Altíssimo. Olha que melação. E aí, olha o 18: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Os profetas fazem. Abrem Jeremias capítulo 23. Hoje eu quero amarrar um pouquinho curto aqui a corda, não ir muito longe. Olha só aqui, presta atenção, olha o que esses profetas que profetizam em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Diz assim, Jeremias 23, verso 13. Vamos ler alguns versículos aqui. Olha o versículo 13 de Jeremias 23. Nos profetas, aqui é Deus dizendo, nos profetas de Samaria, bem enviou loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Eles estão profetizando, mas em nome de Baal, para fazer errar o povo de Deus. O povo, irmãos, eles gostam de profecias, de visões e de revelação, e eis que eu te digo, e não querem ler Bíblia. Olha aqui o versículo 16: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Enchem de vã esperança. Olha, Deus está mostrando que você vai ser uma pessoa muito rica, uma pessoa muito próspera, Deus vai restaurar o teu lar, Deus está me mostrando. Foge disso, fique com a palavra. O nosso erro, diz o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 22, 29: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Daí que provém todo o erro. Mas aqui os profetas sempre enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu próprio coração. Olha aqui um pouquinho mais para frente, irmãos, versículo 21. Deus está dizendo: não mandei esses profetas, ou em outras palavras, não mandei esses picaretas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Deus não falou com eles, mas eles profetizaram. Olha o versículo 25: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ai, Deus falou comigo no sonho nesta noite. Isso é diabólico. Hoje Deus fala pelo Filho, Hebreus 1:1. Antigamente Deus falava com seus profetas, sonhos, visões, mas hoje Ele nos fala pelo Filho, nos fala pela sua palavra. E Ele faz aqui uma pergunta, versículo 26: até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Por quê? Porque o coração do homem é enganoso.
Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 28:26, que quem confia no seu próprio coração é insensato, é louco, é débil mental, é um demente confiar em si mesmo. Jeremias 17 vai dizer o seguinte, que maldito o homem que confia no homem, em si mesmo, e faz do seu braço carnal a sua força. Vamos ficar com a palavra de Deus. E continua aqui, irmãos. Olha aqui com relação ao sonho, versículo 28, o profeta que tem sonho, como apenas sonho. Ah, você sonhou? Deus me falou. Não, Deus não falou, conta apenas como sonho. Não vai aí falar que foi Deus que falou, que Deus fala pela sua palavra hoje, fala pelo Filho. A Bíblia diz que o profeta que tem sonho é para contar apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O que é sonho? É palha. O que é a palavra de Deus? Ele vai mostrar aqui no verso 29, o que é a palavra? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Esse fogo eles não querem, eles querem um fogo de rabo de saia. Aliás, tem 3 barras na vida do homem que é difícil dele suportar. E a barra de ouro, a barra de saia e o orgulho que é uma barra. Essas 3 barras é difícil. Misericórdia, irmãos. E o Senhor diz aqui no versículo 30, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma, ele disse. Pregam aquilo que eles pensam, seus conceitos religiosos, e fala, é Deus que mandou te dizer. Mentira! Deus que tem para mim e para você está escrito. Sabe o que vai acontecer com esses profetas? Naquele grande dia do juízo, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Olha o fim desses profetas, irmãos. Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Olha só. Muitos, meus irmãos, que tristeza. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizar em nome de Jesus. E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aqui, profetizar em nome de Jesus, expulsar o demônio em nome de Jesus, fizeram muitas curas e milagres em nome de Jesus. O que vai acontecer com eles? Olha o versículo 23. Então lhes direi explicitamente ou abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Para onde que eles vão? Para o inferno, porque nunca quiseram conhecer o Senhor e a obra consumada do Calvário. Que cristianismo é esse? Irmãos, os últimos tempos nós estamos vivendo, é a última hora, Jesus está para voltar, e nesses últimos tempos, o que a palavra fala, o que aconteceria nesses últimos dias? A apostasia. As pessoas irão virar as costas para a palavra, não querem o Senhor, não querem a palavra. E tem muitos aí que se dizem crentes, se dizem evangélicos, são também outros picaretas, porque eles professam que conhecem a Deus, mas a vida deles desmentem o que eles professam. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus é muito clara, ela não deixa dúvida para nós, meus queridos irmãos. Tito 1, versículo 16. A palavra, ela diz assim. Olha só aqui. Tito 1, verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Olha só que interessante, irmãos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eu conheço a Deus. Mas veja aqui. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Não, eu conheço a Deus, mas a vida dessas pessoas negam.
A maneira que elas vivem não expressa uma realidade de filhos de Deus em Cristo Jesus. Estão me compreendendo, irmãos? Cristianismo é muito sério. A gente não vê mais hoje santidade no meio do povo de Deus. E Hebreus 12:14, a palavra é muito clara em afirmar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério, né? Irmãos, eu digo isso porque há muita gente que, pelo fato do seu pastor dizer que você é uma bênção, que você é uma pessoa de oração, que você etc., a pessoa começa a criar conceito bom a respeito dela mesma. Então, aos seus próprios olhos, ela se considera pura. Abra lá em Provérbios capítulo 30, versículo 12. Provérbios 30, 12. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara nesses aspectos aqui. Isso aqui deve nos trazer um certo temor no nosso coração. Provérbios 30, versículo 12. Diz assim a palavra. Provérbios 30, 12. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Tem muitos aí por frequentar uma igreja, por tomar um banho de água no rio lá, que aceitou Jesus. Aceitar Jesus não é bíblico isso, irmãos. Quem que trouxe essa doutrina para dentro das igrejas evangélicas? Charles Finney, um avivalista do século passado. Mas trouxe o aceitar Jesus. Onde é que está escrito na Bíblia que temos que aceitar Jesus? Foi Ele quem nos aceitou lá na cruz do Calvário. Deus nos aceita em Cristo. Não é nós que aceitamos Ele, é Ele quem nos aceita. Nós temos que crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que aceita Jesus, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E crê de uma maneira adequada. Jesus Cristo, quando foi levantado da terra, Ele atraiu a todos no seu corpo. E lá na cruz Ele nos crucificou. Então eu tenho que crer, como diz Romanos 6, que o meu velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e eu não sirvo mais ao pecado como escravo. Se a Bíblia diz que meu velho homem morreu com Cristo, eu tenho que crer que morreu, para que eu então ganho a verdadeira libertação do pecado. Mas tem muita gente aí dizendo que são aos seus próprios olhos, é a visão que eles têm deles mesmos, porque eles não roubam, eles não matam, eles não se prostituem, eles são muito bem educados, dão um dízimo, são diáconos, são até pregadores, mas sem o novo nascimento. E sem o novo nascimento, Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo, João 3,3, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E as pessoas acham que pode entrar lá sem um novo nascimento. E para nascer de novo você tem que morrer. Aliás, tem que crer que morreu, porque a obra já foi consumada. Paulo fala assim em 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que tu semeias não nasce primeiro não morrer. Hoje as pessoas fazem aquelas grandes obras, a gente se impressiona, é de Deus, mas cadê? Tem Cristo e a cruz? Se não tiver, sai correndo, abomina isso que não é de Deus. Às vezes por detrás de boas obras existe coração perversos, coração enganosos, vida da alma, porque foi um fracassado em muitas coisas, então tem que fazer alguma coisa para se promover. Olha que grande obra aquela pessoa está fazendo. Aí gente, isso é de Deus, né? Vamos ter discernimento, irmãos. Vamos ter discernimento. Primeiro você tem que nascer de novo, para depois fazer as obras. E as obras, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós então andássemos nelas. Irmãos, vocês já ouviram falar de Mica? Lá em Juízes capítulo 17, Mica, ele era um tipo de um governador idólatra. Ganhou dinheiro lá, deu para sua mãe, e ele nomeou um filho dele para ser o sacerdote,
mas ele fez da casa dele uma casa de ídolos. É uma mistura de Deus com ídolo, aquela coisa toda. Hoje em dia é assim também. Eu não concordo com certa doutrina, vou abrir uma igreja para mim. Quem concorda comigo vai para mim, então tem uma outra igreja. Ah, isso é engano. Só existe um evangelho, irmãos. Só existe um evangelho. E na época de Mica, todo mundo fazia o que queria. Irmãos, isso aqui é muito triste, irmãos. A gente percebe que estamos vivendo também essa realidade hoje. Juízes, capítulo 17. Eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Eu vou ler o 4, 5 e o 6 de Juízes, capítulo 17. Depois vocês leem todo esse capítulo aqui, ele é muito interessante. Diz assim, Juízes 17, verso 4. Porém, ele é Mica. Ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, uma casa de ídolos. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Está vendo? Mas por que ele fez isso? Olha o versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais certo. Está vendo aqui? Nós estamos vivendo essa época hoje, irmãos. Cada um faz aquilo que é melhor, cada um faz aquilo que acha que é mais certo. Eu acho que é certo assim, vou fazer assim, ninguém tem nada com isso. Queridos, nós temos um rei, chama-se Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, esse rei habita em nós. Esse rei, se ele não governar a sua vida, ele não pode ser o teu rei. Sobre os seus ombros. Então, nós fomos salvos não para nós mesmos, fomos salvos para ele, para servir ao nosso rei. Somos filhos do Pai, mas servimos o rei que nos comprou com um alto preço, nós somos dele. Nós estávamos no império, nós pertencíamos ao império das trevas. E o império das trevas tem seu imperador, que é o diabo. Mas Cristo veio, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos um rei, no qual nós devemos obediência a ele, mas uma obediência voluntária, como Paulo fazia. Eu sou o prisioneiro de Cristo. Ali no grego, prisioneiro eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Então, Cristo podia usar Paulo, mandar Paulo lá para Filipos, ser preso, apanhar bastante. Podia mandar Paulo para Jerusalém, mandar Paulo para a Ásia, mas nunca foi contra a vontade de Paulo. Paulo tinha uma alma tratada, então a vontade de Paulo era a vontade de Deus, a vontade de Deus era a vontade de Paulo. Paulo nunca disse não para o Senhor. Pedro já disse, né? Vocês estão percebendo aqui, queridos, o perigo que é isso? O engano terrível é quando nós de fato deixamos de olhar para as Escrituras Sagradas. O nosso erro consiste exatamente neste fato, em olhar para outras coisas. Olha, irmãos, hoje, para a vergonha do povo de Deus, nós vivemos um cristianismo que tem no centro o homem. Quando o homem está no centro é só bagunça, precisamos de trazer as músicas do mundo para dentro da igreja. Tem que ter balada gospel, tem que ter dança, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Uma vez alguém escreveu um artigo, o apóstolo Paulo errou muito em não ter inserido nas suas cartas o ministério de dança. As meninas lá na frente dançando sensualmente, claro que vai encher de jovens. Jovens não vai por causa de Cristo para ver a sensualidade das menininhas. Onde é que está na Bíblia ministério de dança? Onde é que está na Bíblia, meus queridos, balada gospel? Onde é que está na Bíblia o que eles estão fazendo com a igreja de Cristo hoje? Por quê? Não tem Cristo, não tem cruz, não tem palavra. Então o homem faz aquilo que ele acha que é bem melhor. Então tudo é determinado pelo homem. O homem está no centro e não Cristo está no centro. Quem governa a igreja de Cristo hoje não é Cristo, não é Deus.
Eles estão do lado de fora, como estava lá em Laodiceia, naquela igreja. Em Apocalipse 30, 20, a igreja tinha pregação, a igreja tinha louvor, a igreja... Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz... E Jesus ele disse assim em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós temos que parar com essa história de querer seguir pastor. Temos que seguir a Cristo. Pastor é só função, irmãos. Nos Salmos 36. Então, quando tudo é determinado pelo homem, é tudo para a satisfação da carne. Não há temor de Deus no meio desse povo. Infelizmente, isso é uma verdade. Por isso que eu disse no início aqui que a palavra de Deus, ninguém gosta de ouvir a palavra. Nós queremos alguma coisa que a gente se arrepia. Nós queremos alguma coisa assim que, que gostoso, culto abençoado. Você pula igual um bode, né, lá na frente, e aquela bagunça toda. Diz assim, Salmo 36, verso 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Meus irmãos, mas quando nós temos nossos olhos abertos para crer que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, a realidade é outra, porque nesse mesmo salmo ele fala dos filhos de Deus. Aqui no versículo 7 diz assim a palavra: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Essa palavra benignidade no hebraico aqui é a sua graça, né? Por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas. Olha o versículo 8: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Que lindo, irmãos, precioso. Deixa eu encerrar com um salmo aqui, o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ou seja, quão amáveis são as tuas moradas, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não é pelas bênçãos dele, é pelo Deus vivo, pelo Pai. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha só aqui o versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Andar retamente, irmãos, é o caminho da cruz. Retamente significa uma vida de morte. No eletrocardiograma, uma linha reta significa morte, uma vida de retidão. Então eu e você, nós morremos com Cristo na cruz. Nós somos justificados. A palavra fala assim, que aquele que está morto, justificado está do pecado. Nós morremos com Cristo, mas não ficamos na morte, porque ao terceiro dia, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, querido Pai Celestial, pela Tua palavra.
Pai Santo, Tua palavra nos enche de alegria. A Tua palavra revela quem nós somos e aquilo que Cristo fez. A Tua palavra nos regenerou, Pai. Fomos regenerados pela Tua palavra. A Tua palavra nos vivifica. A Tua palavra nos penetra. A Tua palavra nos sara. A Tua palavra nos cura. A Tua palavra nos liberta. Porque Cristo é a palavra encarnada. Oh, meu Pai, nós entregamos esse tempo que passamos aqui para que o Senhor o abençoe. E não permita que a Tua palavra volte para Ti vazia, mas faça aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.